Se no capítulo 9 vimos Jesus marchar decidido para ir a Jerusalém, o capítulo 10 é o início prático dessa caminhada. Para quem já passou por Mateus e Marcos, Lucas, o médico, nos traz alguns registros exclusivos. Ele amplia o horizonte, mostrando que a missão não é mais apenas para os 12, mas para todos nós. Uma das exclusividades de Lucas é o envio dos 70 discípulos, ou 72, dependendo da fonte. Mateus e Marcos focam no envio dos 12 apóstolos, mas Lucas, o evangelista dos gentios, quer mostrar que o reino de Deus é muito mais abrangente. Isso nos lembra que havia um grupo maior de seguidores de Jesus, além dos 12 que ele escolheu como discípulos e apóstolos. Dentro desse grupo maior, ele nomeou outros 70 para fazerem a sua obra. Jesus sabia que o tempo até a sua crucificação era curto e que ainda havia muitas aldeias que não tinham ouvido sua mensagem. Então ele chama, capacita e dá diretrizes específicas para a missão desse grupo maior de discípulos, para que sejam mensageiros para preparar esses lugares para onde ele iria. Ele os envia de 2 em 2, como cordeiros entre lobos, com pelo menos 3 objetivos: para ensinar que quem trabalha com a justiça precisa estar unido, para que pela boca de 2 testemunhas tudo fosse confirmado, e para que pudessem se consolar e se apoiar mutuamente na árdua missão. Jesus faz um alerta sério às cidades que viram seus milagres. Ele censura as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, pois viram seus milagres de perto, mas não se arrependeram. Quanto mais vemos e ouvimos dos grandes sinais de Deus, mais somos responsabilizados. Quem ignora a demonstração clara do seu poder enfrentará um julgamento mais rigoroso. Jesus conclui dizendo que quem ouve os seus enviados, ouve a ele mesmo, e quem os rejeita, rejeita o próprio Deus. Nos versículos 17 a 20, Lucas muda o foco do alerta de julgamento para um momento de alegria contagiante. Todos os 70 discípulos retornaram, nenhum dos cordeiros havia sido devorado pelos lobos. Eles voltam entusiasmados porque até os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Jesus então afirma que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, confirmando que o reino de Deus estava vencendo as trevas. Ele celebra a vitória sobre o mal, mas então dá o ensinamento principal: eles não deveriam se alegrar apenas pelo poder ou pelos milagres, mas sim porque os seus nomes estavam escritos nos céus. Essa deve ser a maior alegria de todo cristão. Esses 70 discípulos aprenderam que quando fazemos com ousadia o que Jesus nos diz para fazer, podemos esperar que ele nos abençoe de maneiras que vão além das nossas expectativas. Naquela hora, o tom de Jesus passa de autoridade para uma intensa alegria e exultação. E é assim que ele se sente quando fazemos o seu trabalho com sinceridade e compromisso. Jesus agradece ao Pai que escondeu as verdades do reino dos sábios e entendidos, ou seja, dos orgulhosos, e as revelou aos pequeninos, aos humildes e simples. Podemos celebrar também, porque o conhecimento de Deus não depende da inteligência humana, mas da humildade de coração e da revelação que Ele mesmo concede aos seus seguidores. Em seguida, entramos em um dos textos mais famosos de toda a Bíblia e que só está registrado em Lucas, a parábola do bom samaritano. Ao ser testado por um especialista e intérprete da lei sobre como herdar a vida eterna, Jesus confirma, baseado no que o próprio homem diz, que o caminho é o amor total a Deus e ao próximo. Aquele intérprete da lei considerou que obedecia suficientemente bem o primeiro mandamento, mas o cumprimento do segundo dependia de como se definia próximo. E então, querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? Diante da sua dúvida, Jesus responde com uma história que quebra o sistema religioso da época.
Ele coloca um sacerdote e um levita, que eram os homens dedicados ao serviço do templo, fazendo questão de passar longe de um homem judeu, ferido por ladrões, largado inconsciente à beira da estrada. Quando os ouvintes de Jesus ouvem falar do sacerdote e do levita, provavelmente esperavam que Jesus dissesse em seguida que um judeu comum havia vindo e ajudado aquele pobre homem. Mas Jesus surpreende a todos ao dizer que o herói da história é um samaritano, alguém que os judeus desprezavam e muito. De modo geral, judeus e samaritanos desprezavam um ao outro, tanto racial quanto religiosamente. Só isso já seria motivo para o samaritano odiar aquele judeu semi-morto, caído no caminho, e passar por ele sem dar nenhuma atenção. Mas não, o samaritano não apenas sentiu compaixão daquele judeu, como agiu, usou seus recursos e cuidou dele. Jesus fez com que a parábola respondesse à pergunta do intérprete da lei e orientasse a sua aplicação. O nosso próximo é aquele que tem uma necessidade e está ali, bem na nossa frente. Com isso, Jesus ensina que o próximo não é uma categoria de pessoas, mas sim qualquer um que precise de ajuda, concluindo que o verdadeiro cumprimento da lei está em agir com misericórdia prática em relação a todos. Lucas quer que entendamos que a teologia sem misericórdia é uma religião morta. E para encerrar o capítulo, Lucas nos leva a um ambiente íntimo, a casa de Marta e Maria. Este episódio também é exclusivo de Lucas. Enquanto os outros evangelhos focam em grandes multidões, Lucas nos leva para dentro de uma sala de estar. Ali temos um contraste clássico. Marta, agitada com muito serviço, e Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos. Marta reclama da irmã, mas Jesus dá uma resposta que ecoa até hoje. Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A única coisa necessária, evidentemente, é aquilo que Maria escolheu, aquela boa parte que não lhe seria tirada. Muito claramente, essa parte era sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Não pense que se sentar aos pés de Jesus seja algo pequeno e insignificante. Sentar-se aos pés de Jesus significa adquirir paz, santidade, força, significa ter mais sabedoria, zelo e muito mais, pois aqueles que passam muito tempo com Jesus tornam-se semelhantes a ele. Como disse Charles Spurgeon, o caminho para o reavivamento começa aos pés do Mestre. Você deve ir lá como Maria e depois poderá trabalhar como Marta. Jesus não está condenando o serviço, mas está condenando a ansiedade que nos tira da sua presença. Por isso, ele elogia Maria por escolher a melhor parte. Este capítulo nos tira da zona de conforto. Ele nos envia para o campo, como os 70, nos manda parar na estrada para cuidar do ferido, como o samaritano, mas também nos chama para sentar e ouvir, como Maria. Que possamos ser discípulos que trabalham com urgência, amam com misericórdia, mas nunca perdem a única coisa necessária, a intimidade com Cristo. E o próximo capítulo é um capítulo muito denso. Jesus nos ensina a base da vida cristã, a oração do Pai Nosso e a persistência no falar com Deus. Ele também nos alerta que o reino avançou e as trevas foram vencidas, mas exige de nós um coração limpo e olhos iluminados. Não perca o próximo capítulo da nossa série aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.